noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Essa é a sexta aula. Nós vamos falar sobre objetivas para tudo que você vai aprender, para tudo que você já tem aprendido. O Senhor, Ele já tem feito algo dentro de cada um de vocês e nós cremos nisso, e por isso a gente quer cantar com vocês um louvor. Esse louvor chama Tu És Soberano, fala sobre a soberania do Senhor, sobre o quanto Ele é grande, sobre o quanto Ele é tremendo e o quanto Ele nos ama e Ele nos arrebata em amor. Então, feche os seus olhos, escute essa canção e, se possível, ore também, coloque o seu coração diante do Senhor, porque é um tempo precioso para nós. Deus abençoe. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor grande eleva-me a Ti. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a
ti tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Basta um olhar no teu rosto, fui perdoado logo que te vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, a tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Quero pedir para que você feche os seus olhos, para que a gente possa orar por vocês, orar por essa aula. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada irmão que está assistindo essa aula.
Abençoamos, ó Deus, a vida de cada um deles, pedindo para que o Senhor venha estar abrindo o entendimento deles, o Senhor venha estar trazendo clareza sobre eles, ó Pai, de tudo que tem sido ensinado, tudo que será ensinado hoje. Que eles possam, ó Deus, aprender cada vez mais, conhecer um pouco mais sobre o Senhor, sobre a sua palavra, sobre quem o Senhor é, sobre o que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha trazendo bênçãos sobre eles, trazendo, ó Deus, fome e sede pela tua palavra cada vez mais, abençoando os nossos irmãos de Segredo, de Brejinho, de todas ali que estão reunidos com eles, ó Deus, assistindo essa aula, que eles possam ser abençoados também e que a sua palavra, Senhor, venha fazer morada nos nossos corações, no coração de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe grandiosamente. E aí, como foi essa semana que passou com relação a Nimrod, com relação a Babel, com relação à unidade, a unidade na família, a unidade na casa, a unidade na igreja? Espero que vocês tenham refletido bastante. Parabéns pelas provas feitas, e hoje nós vamos falar de um dos personagens mais importantes da Bíblia. Nós vamos falar sobre Abraão. Abraão, o pai da fé. Hoje é a nossa sexta aula do Velho Testamento, e a referência de fé na Bíblia refere-se a Abraão. Mas será que esta fé de Abraão, ela já foi assim, ou foi um processo de construção até o momento que nós vemos Abraão entregando Isaque, oferecendo Isaque como sacrifício? Ele levanta o cutelo para matar o seu filho, para oferecer ele como sacrifício a Deus, e Deus não permite. Mas nós já vemos ali uma fé fora de série, de um pai se submetendo até matar o próprio filho, o filho que era a linhagem da promessa de Deus, mas por temor a Deus, por ter aprendido várias coisas, ele tinha uma fé enorme, muito grande. E ele é a referência de fé para a gente. Mas a pergunta que eu quero deixar para vocês, será que foi assim já desde o começo? Mas a gente vai perceber no decorrer dessa aula que a fé de Abraão, ela foi sendo construída. Vários vínculos na sua vida precisavam ser quebrados, precisavam ser desvinculados da sua vida, precisava ser tratado. E é assim na nossa vida, conforme nós vamos caminhando com Deus, a nossa fé vai sendo edificada, vai sendo estruturada, vai sendo modificada, né? E conforme a gente vai aprendendo a palavra, conforme a gente vai tendo experiências com Deus, muitas coisas antigas vão sendo retiradas e coisas novas vão sendo estabelecidas dentro do nosso coração, né? Então, a gente pode falar da fé de Abraão, de uma fé que ela é baseada numa direção, e essa direção ela vem na pessoa de Deus, Deus que direciona cada um dos passos deles. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você não tem mais controle do seu barco. É Deus que começa a controlar, é Deus que começa a te levar para caminhos grandiosos, inimagináveis, né? E louvado seja o Senhor por isso, né? E essa questão da fé, ela vem também pelo ouvir. Então, todos esses dias que nós temos ministrado essas aulas, né, que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, o Senhor tem feito coisas tremendas, e a fé de cada um de nós tem sido edificada. Tenho certeza que cada um de vocês não são os mesmos
porque a palavra, ela é viva e eficaz, e ela vai transformando, e ela vai trazendo mudança, né? E a fé, fala em Romanos capítulo 10, vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É pela meditação na palavra, é pelo ouvir a palavra, né? E o que é fé? Fé é acreditar que Deus vai fazer, que Ele fará aquilo que Ele disse que Ele fará, né? Deus não é homem para que minta, né? E existe uma série, mais uma vez, de vínculos, de coisas dentro de nós que precisam ser quebradas para que o Senhor possa estabelecer uma fé plena e a gente consiga viver o sobrenatural. O primeiro vínculo de Abraão era a sua amarração com a família, era a família que ele tinha e as promessas de Deus. Então nós vemos que em cada vínculo Deus vai se manifestando, ele vai aparecendo para Abraão. E na primeira aparição de Deus, nós vemos que em Gênesis 12, capítulo 1, disse: o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Então nós vemos que a primeira coisa, o Senhor dá uma ordem, na primeira vez que ele aparece para Abraão. Ele fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E nós vemos que Abraão, olha só, ele era o pai da fé. Ele é o pai da fé. Mas logo nesse primeiro momento, nós vemos que ele tinha que sair e deixar sua parentela, ele tinha que sair, deixar seu pai, sua família. Mas não é bem assim que aconteceu. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 2, diz que Estevão respondeu: varãos, irmãos e pais, ouviu, Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Deus, ele falou com Abraão na Mesopotâmia, e ele saiu com pai e sobrinho, e vai até Harã. E de Harã, ele vai depois embora com seu sobrinho. Então ele leva o seu sobrinho chamado Ló para com ele na sua jornada. Mas o Senhor falou para ele: meu filho, é para você deixar a tua parentela. Não, ele leva Ló. Tinha os porquês, né? A gente consegue justificar os porquês, mas a hora é única. E esse é o problema da nossa fé crescer. O Senhor fala para a gente fazer uma coisa e a gente não faz. E aí a nossa fé fica travada. É um vínculo que trava tudo, né? A questão de aumentar a fé é a questão de obedecer. E se Deus falou, é para sair, saia. É para deixar, deixe. Mas não faça as coisas pela metade. E nessa primeira aparição de Deus, Deus dá uma ordem. Abraão não cumpre ela na sua totalidade. Ele deixa a terra, mas ele leva Ló. Ele leva o seu sobrinho, e nós vamos ver que a desobediência vai trazer problemas lá na frente. E neste momento também o Senhor traz promessas para ele. Ele fala assim para Ló: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. No versículo 7 do capítulo 12 diz: o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei a tua descendência a essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Quais eram as promessas? As promessas eram de terra, descendência e bênçãos. Repitam comigo: terra, descendência e bênçãos. A promessa de Deus sobre Abraão. Então, a partir de Abraão, o Senhor começa a estabelecer um povo chamado povo de Deus.
o povo segundo o nome do Senhor. E ele tinha uma promessa para Abraão: sobre a tua descendência, sobre as tuas gerações, eu tenho uma promessa de terra, descendência e bênção. Ele falou que ele faria dele uma grande nação. Deus falou que abençoaria, que engrandeceria o nome dele, que abençoaria os que abençoassem a ele, que amaldiçoaria os que amaldiçoassem ele, e que todas as famílias da terra seriam benditas. Então, a partir de Abraão, nasce, depois nós vamos ver Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó vai ter toda uma descendência de 12 filhos, 12 tribos, deles nós vamos ter a descendência do rei Davi, que é da descendência de Judá, que é filho de Jacó. De Davi, lá na frente, nós vamos ver nascimento de Jesus, e de Jesus todos nós somos inseridos, somos enxertados, somos colocados na videira verdadeira, que é Jesus. Então nós somos geração de Abraão. Por que eu estou contando esta história para vocês? Eu estou falando para vocês que havia uma promessa sobre a vida de Abraão, e esta promessa está estabelecida sobre a minha e a tua vida, porque somos descendências de Cristo, e Cristo é descendência de Abraão, e todas essas promessas de terra, descendência e bênção estão sobre as nossas vidas. O que eu quero traduzir, que você terá a sua vida eterna, você habitará em novos céus e nova terra, você tem a sua vida eterna, será abençoado eternamente para o Senhor, e nada pode te roubar das promessas que estão sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Por que Abraão pode ter desobedecido? É difícil falar, né? Mas principal, uma possibilidade é a hierarquia de Deus. Quem ama mais os seus do que a Deus não é digno de Deus. Muitas vezes os nossos maiores inimigos estão dentro da nossa própria casa. A palavra diz que se os nossos pais nos desampararem, o Senhor nunca vai nos desamparar. Então, existe uma ordem no livro de Efésios, capítulo 5, depois vocês leem com mais calma, a partir do versículo 18, de prioridades na vida. E toda vez que a gente inverter essas prioridades, vai dar ruim, nós vamos ter problemas. Então, o que eu quero que vocês entendam? A primeira prioridade do homem, aleluia, é o seu relacionamento com o Senhor. É a sua intimidade com Deus, é a sua busca por Deus, é o orar, é o falar, é o meditar na palavra, é buscar respostas no Senhor, é jejuar. A nossa prioridade tem que ser o Senhor. A segunda prioridade é a família, sendo que dentro da família há uma prioridade. E a prioridade é, primeiro, o casamento, marido com a esposa com o marido. Não são os filhos, por incrível que pareça. E depois, sim, dentro da família, a prioridade são os filhos, os pais. Depois da família, a terceira prioridade do homem é o trabalho ou ministério. Trabalho laboral para trazer o sustento para a sua casa, e o ministério é o servir ao Senhor, servir a casa do Senhor, né? E essas prioridades, elas estão estabelecidas, e a gente, no momento oportuno, explora com mais calma, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Lá estão estabelecidas essas priorizações. Muito bem. Toda vez que eu inverto as coisas, toda vez que eu coloco o meu trabalho acima de Deus, vai dar ruim. Toda vez que eu coloco o meu trabalho acima da família, vai dar ruim. Toda vez que eu coloco a minha família acima de Deus, vou ter problemas. Toda vez que eu coloco os filhos acima da esposa,
ou do marido, vai ter problema. Os filhos vão ser educados, criados, estabelecidos, eles vão fazer as suas famílias, mas quem fica é o casal. Então, esposas, priorizem o seu marido. Marido, priorizem as suas esposas. Né? Tenham tempo juntos, tenham tempo de respeito, tenham tempo de intimidade, tenham tempo, né, de comunhão juntos, de poderem estarem conversando. Né? Eu tenho algumas regras que eu estabeleci na minha casa, na minha família. E eu tenho um dia da semana que eu vou estar reservado quando eu volto do trabalho, que vai ser com a minha esposa, vai ser com a pastora Paula. E nós vamos ter o tempo juntos, né? Tem o tempo que eu vou estar com os meus filhos, com a pastora, e nós vamos ter tempo juntos, mas nós precisamos reservar isso. Mas acima desse tempo, temos que ter tempo com o Senhor. Eu tenho que ter tempo reservado para o Senhor nos meus devocionais, né, no meu tempo de meditação bíblica, no meu tempo de oração, né, porque isso é prioridade nas nossas vidas. Amém? Por que será que Abraão levou Ló? Primeiro, ele podia estar com medo de estar só, de ir para esta aventura só. Ele poderia estar com medo de perder o vínculo com a família. Uma falta de crer na provisão divina, uma dependência da família, ou um compromisso, que ele tinha uma responsabilidade com o pai de Ló, que havia falecido, de levá-lo, de conduzi-lo, o medo do desconhecido. Não sei, não dá para nós afirmarmos de uma forma tão categórica, mas a questão é que ele desobedeceu naquele instante, e aí teve algumas consequências, né, que estão em Gênesis capítulo 13, versículo 4 ao 7. Até o lugar do altar que outrora tinha feito, Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus, fariseus habitavam essa terra. Começou a ter problema, né? Então, cresceu o rebanho de Ló e cresceu o rebanho de Abraão. Eles começaram a ter intriga entre eles. Chegou num momento que Abraão falou: Ló, escolhe se você quer ir para a direita ou se você quer ir para a esquerda. Aonde você quiser ir, você vai e eu vou para o outro lado. E, obviamente, olha só que coisa tremenda, Ló, com um olhar grande, cobiçoso. Guardem isso, irmãos, a cobiça me leva a escolhas erradas. A cobiça, querer o que não me pertence, me leva a escolhas erradas. Ele foi escolher a terra mais bonita, né? E nada mais, nada menos do que essa terra chamava-se Sodoma e Gomorra, terra de prostituição, terra que depois gerou um monte de problemas para Ló, e glória a Deus pela vida de Abraão, que foi salvar Ló lá na frente. Então, assim, ele escolheu uma terra bonita aos olhos, e Abraão foi para o outro lado. Então, meu irmão, confie naquilo que o Senhor colocar nas tuas mãos, e aquilo que Ele colocar nas tuas mãos pode não ser o melhor, pode não ser o mais bonito, pode não ser o que parece que vai dar certo, mas vai dar certo, porque agindo o Senhor, quem impedirá? O Senhor agindo na tua vida, meu irmão, pode parecer uma terra seca, mas Ele vai prosperar as tuas mãos. Confie naquilo que o Senhor vai fazer sobre a sua vida para a glória do Senhor. Amém? Deixa eu fazer um parênteses. Vamos fazer uma ilustração agora com o casal, lá na questão de Gênesis, que nós temos algumas ordenanças. Para deixar a sua casa, a sua parentela, e o Senhor também fala que um homem, uma mulher, quando casar, eles têm que deixar a sua casa, deixar a sua parentela e formar uma nova família. E essa unidade, ela não pode ser separada. Essa unidade, nós vimos na aula passada, que a força, o cordão de 3 dobras, ele não se quebra, é a força de um casal.
e não pode estar num jugo desigual. Então nós vemos que muitas vezes há casamentos que têm problemas porque eles não largam a casa do seu pai, eles não largam a casa da sua mãe. E aí a família começa a interferir, a família começa a intervir, né? O Senhor, é claro, deixar pai e mãe e ir estabelecer uma nova família, né? E a gente fica mantendo o vínculo, aí a família intromete, aí entra na briga, entra na discussão, vira aquele salseiro todo. Muitos casamentos são destruídos por causa de falta de entendimento bíblico, entendimento dessa passagem. É só um adendo em cima do que nós estamos estudando. Segundo o vínculo de Abraão, foi a covardia. No capítulo 12, versículo 7, apareceu o Senhor. Sempre a gente vê que tem uma aparição de Deus. Deus aparece, né? E é dado uma ordem, a gente vê alguma coisa que o bloqueia e a gente vê consequências nisso. O Senhor aparece e diz: eu vou te dar essa descendência, a tua descendência, essa terra. E Abraão edifica um altar ao Senhor. E qual que foi a ordem que o Senhor vai dar para ele? Vai para a terra que te mostrarei. Não foi isso? Te darei esta terra. O Senhor, ele especifica qual a terra que ele daria a Abraão. Então, nesse momento, era para Abraão, o Senhor está vendo? Essa terra que eu estou te dando. E Abraão faz o quê? Ele continua a caminhar. Talvez por medo dos cananeus, por medo dos egípcios, né? Nós vemos em Gênesis, agora um momentinho que eu vou pegar minha Bíblia, é ao vivo, tá bom? Pronto, não é para rir não, vocês ficam rindo aí. Vamos lá, em Gênesis 12, do 11 ao 12, diz assim: quando se aproximava do Egito, quase a entrada, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que as mulheres formosas de aparência, os egípcios, quando tiveram, vão dizer: é mulher dele, matarão. Né? Então, ele estava com medo dos cananeus, depois com medo dos egípcios, ele continuou a caminhar. Gente, se o Senhor está te mostrando a terra, fala que é para você ir até a terra que eu vou te mostrar, e você continua andando, por quê, meu irmão? Você já chegou na terra, é ali que você tem que parar. E aí, o que acontece? Abraão, ele sai, ele passa por Siquém, que era a terra, ele passa por Luz, ele vai para o deserto do Negueb e ele vai parar no Egito. Sendo que era para ele ter parado lá na terra que o Senhor falou, que era em Siquém, e ele continua a sua trajetória. Meu irmão, se o Senhor falou para parar, é para parar. E ele vai parar onde? No Egito. No Egito. Porque na terra que ele tinha fome, e ele foi para o Egito. Abraão mente. Ele fala que Sara era a irmã dele. Sara não era irmã, Sara era meia-irmã. Então, tem uma outra coisa que vamos aprender aqui. Fala para o teu irmão, não tem meia mentira. Ou não tem meia verdade. Meia verdade é mentira. Não tem mentirinha. E ele vai falar uma coisa que não era verdadeira para o Egito. Quase que ele perde a mulher para o faraó. Ele tem que retornar o mesmo caminho. Aí ele sai do Egito ele passa pelo Negueb, do Negueb ele passa por Luz ele volta para Siquém. O que eu estou falando para vocês? Quando você não obedece a Deus, aleluia, glória a Deus, você vai ficar dando volta, você vai perder tempo, você vai caminhar mais do que deveria para coisas que você não precisava. Então é mais fácil, melhor é obedecer do que sacrificar. Então eu fico olhando as circunstâncias e aí eu fico com medo, eu fico covarde. Eu fico com medo dos filisteus, com medo do faraó, e eu vou tomando decisões erradas. Enxergar as circunstâncias
não deixam eu ter fé. Enxergar o que eu estou vendo de problema, de dificuldade, não faz eu avançar em fé. E isso é um grande problema. Por não enxergar as circunstâncias, Sansão matou 30 mil homens e mulheres. Por enxergar as circunstâncias, Davi realizou um censo. E por causa disso, 70 mil pessoas morreram. Por não enxergar as circunstâncias, Estevão abriu os olhos e ele estava levando pedrada, estava sendo morto. Mas ele viu os céus abertos e enxergou os filhos de Deus. Por enxergar as circunstâncias, 10 dos 12 espias faleceram. E o povo de Israel não entrou na terra prometida. Somente os 2 espias que não enxergaram as circunstâncias. Por não enxergar as circunstâncias, o rei Ezequias viu um anjo do Senhor derrotar 185 mil homens de guerra. Por não enxergar as circunstâncias, Paulo e Silas na prisão oravam e cantavam. Eu quero falar para vocês, as coisas que você está enxergando agora podem ser tão difíceis, tão impossíveis, tão grandes, maiores do que você, mas não enxergue as circunstâncias, enxergue, coloque o teu olhar. Os meninos ministraram este louvor esses dias. Aquele que olha para o Senhor, aquele que olha para Cristo, não vai enxergar as circunstâncias, mas vai enxergar a vitória, aquilo que o Senhor tem preparado, e Ele vai edificar a sua fé. Aleluia! Glória a Deus! Vínculo 3, terceira aparição de Deus, as finanças. A área financeira de cada um de nós. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou, em Gênesis 13, do 14 ao 18, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que veio eu te darei, é tua descendência para sempre. E qual que era a ordem? Percorre toda Canaã, percorre a terra prometida, percorre as bênçãos que eu tenho sobre a sua vida. O Senhor fala da dimensão da terra que será dada e o tamanho da descendência. Falou para percorrer a terra. O que Abraão fez? Foi morar nos carvalhais de Mamre. Levantou um altar ao Senhor. Qual o motivo dessa desobediência de não percorrer toda a terra? É entrar na região de conforto. A confiança nas suas posses. Quando a gente confia no que a gente tem, no que a gente é, a gente está tudo bem, eu consigo tudo, Deus está me provendo. Deus vai chacoalhar o bambuzal. Deus coloca uma guerra. Se lembram daquele sobrinho chamado Ló, que está lá em Sodoma e Gomorra? Ele é levado escravo por alguns reis. Ele e sua família, gado, levam tudo, destrói a cidade. Ele é levado cativo. Abraão tem que se levantar, levantam centenas de homens e eles vão enfrentar esse exército desses reis, derrotam esse exército, traz Ló de volta. Então ele tem que participar de uma guerra e ele acaba andando por Canaã. E ele traz todos os bens de Ló de volta. E ali nós vemos que aparece Melquisedeque, o rei de Salém, que é um símbolo, que é um tipo, que é um apontamento para Jesus. E Melquisedeque, ele tipifica, o rei de Salém, ele trouxe pão e vinho que representam Jesus na cruz do Calvário, o seu corpo rasgado, sendo pão, e o vinho, o seu sangue. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E Abraão diz, depois disso, que ele daria a ele o dízimo de tudo o que ele possuía. Então vamos pensar um pouquinho.
esse encontro de Abraão com o rei Melquisedeque. Tipifica Jesus, Melquisedeque. Ele trouxe pão e vinho, que eu já falei, o corpo e o sangue de Cristo. A salvação vem de Deus e não vem por obras. É Deus que possui os céus e a terra, tudo pertence a Deus. As vitórias das nossas vidas pertencem a Deus. De tudo, Abraão deu o dízimo. Então deixa eu falar um pouquinho de dízimo para vocês, que é sempre um assunto controverso. Primeiro, dizimar a Deus é amor a Deus. Eu amo o Senhor. Eu tenho prazer, eu tenho alegria de poder fazê-lo. Segundo, é reconhecer que tudo, assim como Abraão reconheceu, que vem dele, vem do Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Terceiro, é que eu devolvo tudo com gratidão a Deus pelas vitórias que Ele me dá. Como Abraão teve vitória naquela guerra. Nós devolvemos ao pão vivo que desceu do céu. Nós devolvemos como reconhecimento que nós não podemos comprar nossa salvação com dinheiro. Nós devolvemos como um ato de justiça, dar a cada um que lhe é de direito. 10% da primícia, do melhor que eu tenho, que eu recebo, é do Senhor. E isso é um segredo espiritual na sua área, na sua vida financeira. Ame o Senhor e tenha prazer em dar a Ele, não qualquer coisa. Nós só falamos disso, de oferta maldita, oferta bendita, mas de doar ao Senhor o seu melhor, a sua primícia, 10% daquilo que o Senhor te dá, porque tudo é dele, tudo volta para Ele. E vou falar uma coisa para você, meu irmão. Deus não precisa de nós, porque Ele é dono de tudo, mas nós precisamos dEle, porque Ele é o dono das nossas vidas. Deixa eu falar um pouquinho, muito rápido, só é uma aula específica sobre finanças. Primeiro, essa questão de dízimo e oferta, né? Dizime ao Senhor, seja ofertante ao Senhor na melhor parte daquilo que Ele coloca nas tuas mãos. Isso é uma questão de obediência, fidelidade, amor, generosidade, prosperidade na sua vida e visão do reino de Deus. Dívidas, não façam dívidas, né? A palavra diz em Romanos 13:8, de tudo que você dever, só deva uma coisa, o amor. Então não deva nada a ninguém. Empréstimo, né? Se você emprestar coisa, ficar como empréstimo em banco, você vai se tornar escravo. A palavra diz que aquele que pega emprestado é servo daquele que empresta. Então você vai se tornar um escravo daquele que está emprestando. E aí ele cobra juros altíssimos sobre a sua vida e você é escravo, você vai pagar. Né? Não empreste dinheiro para ninguém a juros. Né? Se você puder emprestar, empreste sem juros. E se puder dar, melhor ainda. Né? O maior investimento, né, não é poupança, não é guardar debaixo do colchão. Né? O maior investimento de um homem e de uma mulher é investir em missões, em missionários, na obra missionária, fazer igrejas, enfim, abençoar a obra como um todo. Não, em Provérbios 22:1, eu estou lendo rápido, porque a aula hoje é longa. Provérbios 22:1, não empreste o teu nome para ninguém, não empreste cheque, não empreste cartão, não empreste teu nome, não coloque teu nome em nada neste mundo. Não seja fiador de ninguém, né? É isso que diz a palavra. Em Provérbios capítulo 6, versículo 1, 5. Se você é fiador, vá importunar o nome, né? Porque o teu nome, você é nome santo, que está escrito no livro da vida, e o teu nome não é para estar sujo, não é para nome, teu nome não é para estar com problemas, você tem que honrar o teu nome. E dependência, dependa do Senhor, né? O Senhor é o teu provedor. Está em Mateus 6, 32, 34. Deixa eu tomar uma água, vai, espera um minutinho.
Vamos lá? Quarto vínculo, subestimar a Deus. É a quarta aparição de Deus. Em Gênesis 15, 1:7, o Senhor diz: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobre modo grande. Ele creu no Senhor e isso foi-lhe colocado para a justiça. A quarta aparição de Deus. Qual que era a ordem? Não tema. Qual era a promessa? A tua posteridade, ela será como a estrela do céu. A estrela do céu. O herdeiro será gerado de Abraão. Deus, através de um pacto, estabelece os limites da terra. Desobediência. Qual que foi a desobediência de Abraão? Omissão, obediência à mulher ao invés da palavra de Deus. Vocês sabem o que acontece aqui, gente? O filho não nascia, ele tinha uma promessa, que ele ia ser um pai de uma grande nação. Mas e a mulher que não ficava grávida? E ele já era velho, a sua esposa Sara era velha, eles não tinham filho. E aí Sara tem uma brilhante ideia. Abraão, está aqui a minha escrava, Agar, tenha um filho com ela. Foi dar um jeitinho. Fala para o teu irmão, vamos pensar de uma forma bem tremenda. Se o Senhor tem uma promessa na sua vida, não é para você dar jeitinho. Toda vez que você for dar um jeitinho, você vai ter problemas. Porque você está atrasando aquilo que Deus vai fazer na tua vida e ainda vai trazer problema. Abraão vai ter um filho chamado Ismael com a escrava, e não com a sua mulher, que era a promessa. E qual foi o motivo? Talvez ansiedade. O homem tem que controlar as coisas. A omissão no papel de sacerdote no lar. Homens, vocês têm que ser o sacerdote no lar. A esposa dele foi dar um conselho ruim para ele e ele foi fazer. Qual que foi a consequência? Confusão. Começou a ter intriga entre a escrava e a mulher Sara tem que expulsar a escrava com o filho. Depois, lá na frente, a escrava volta, mas o filho cresce, e aí o filho começa a debochar quando nasce o filho da promessa, e gera confusão de novo. Então, se o Senhor tem uma promessa, eu não posso subestimar o poder de Deus. Qual que era o problema deles? Eles estavam velhos, eles subestimavam a Deus, não pode fazer nada, eu tenho que fazer. Deus é Deus. Basta uma palavra que saia da boca dele, ele pode mudar toda uma situação na tua vida agora. Somente isso. Eu não posso subestimar a Deus. Eu não posso não crer naquilo que ele falou. Agindo o Senhor, quem impedirá? Por subestimar a Deus, Caim ofereceu uma oferta de qualquer jeito, que nós já vimos. Por subestimar a Deus, Davi pecou com Batseba. Nós temos que saber que Deus está em todo lugar. Por não subestimar a Deus, uma mulher chamada Raabe, uma prostituta, e a sua família foram salvas. Deus é onipotente, Ele tem poder para todas as coisas. A ansiedade leva à morte por não obedecer à lei de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo colocai em oração, em súplicas, em ação de graças ao Senhor. As suas petições lança aos pés dele, e a paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações. Finalisticamente, estamos indo para o final. Vínculo 5, a carne e a circuncisão. Gênesis 17, do 1 ao 8, diz: quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou fazer uma aliança em ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão no terra e Deus lhe falou: quanto a mim será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações.
Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua descendência. Quando Abraão atinge a idade de 99 anos, o Senhor diz todas as promessas. Qual era a ordem? Andar na presença de Deus, ser perfeito, guardar a aliança, realizar a circuncisão. O que era a circuncisão? Ele ia pegar o prepúcio, né, do homem, arrancar aquela pele dele, né? Ali teria um derramamento de sangue, e ali era uma marca, era um sinal que aquele homem era daquele povo, pertencia àquele povo, era um sinal que aquele homem era do Senhor. E ele tinha uma promessa, que ia se multiplicar, que ele ia ser pai de muitas nações. Qual foi a desobediência de Abraão? Né? Abraão, ele mais uma vez permitiu, nós falamos, a poligamia. Ele estava ansioso, ele foi o canal de discórdia entre a sua mulher e Sarai. Qual que foi o principal inimigo? A sua carne. Enorme na família dele. E o que é essa circuncisão mesmo? Essa questão desse sinal, dessa marca, é a remoção do prepúcio. É um ritual que se distingue os judeus dos gentios. Deus ordenou que era um sinal do relacionamento de fé entre homem e Deus. E hoje, nós precisamos circuncidar o homem? Não, a circuncisão vem no coração. É o meu coração que é marcado. É o meu coração que é marcado por Cristo. É o meu coração que passa a pertencer a Jesus Cristo. E o último vínculo é a transferência de responsabilidades. A sexta aparição. Então lhe perguntaram, Salomão, onde está? Ela respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz ainda um velho? E aí, guardem isso, meus irmãos, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano eu voltarei a ti e a Sara vai ter um filho. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para o Senhor não há nada demasiadamente difícil sobre a sua vida para se estabelecer. Ele tinha as promessas que ele faria uma grande nação. Ele traz a Abraão o nascimento de um filho. E este filho chama-se Isaque. Era já para ter nascido, talvez, porque Deus, Abraão, mais uma vez, ele vai para uma terra estranha, ele vai para uma terra chamada Gerar, tem um rei que se encanta com a sua mulher de novo, assim como foi no Egito, e ele mente de novo, e ele culpa a Deus ainda pela sua mentira. Ele faz uma transferência de responsabilidade. Entendam isso. Deus não é culpado pelas mazelas das nossas vidas. Deus não é culpado pelas nossas escolhas erradas. Mas Deus é fiel para cumprir a promessa. Deus estabelece, aleluia, um filho chamado Isaque. Nesse momento, Deus fala para Isaque, o filho da promessa, e fala para Abraão a levar o seu filho, para que este filho ele seja particionado com um cutelo, para que ele seja oferecido como sacrifício. E Abraão obedece. O filho pergunta, pai, cadê o sacrifício? E Abraão fala, Deus proverá. Nesse momento, já Abraão sabia que ele não tinha que transferir mais a responsabilidade da sua vida. Ele sabia
que ele tinha que andar não mais na carne, mas andar no Espírito. Ele sabia que ele não podia subestimar a Deus. Ele sabia que as finanças, tudo que ele tinha, inclusive o próprio filho, pertencia a Deus. Ele sabia que ele tinha que agir com coragem, observando em uma posição de fé. E ele sabia que ele tinha que obedecer a Deus em todos os instantes. Ele oferece Isaac como sacrifício vivo, apontando para Jesus, né? Um justo morrendo pelo injusto, aquele que não tinha pecado morrendo pelo pecador. E aí o Senhor mostra que mesmo Isaac, ele não era um justo, e o Senhor coloca um animal para oferecer, para derramar sangue, para ser o sacrifício, para tipificar que Jesus, que assim como Abraão vai oferecer o seu filho, Deus Pai ofereceu o seu filho para sacrifício vivo sobre as nossas vidas. Pai, a partir desse momento, Abraão é exaltado como pai de numerosas nações. A partir deste momento, Abraão é exaltado como um homem de fé, como pai da fé, que passou por várias situações na sua vida, que foi crescendo em maturidade, que foi crescendo em sabedoria, que foi crescendo em fé. E assim que o Senhor faz comigo e com você, Ele vai crescendo, Ele vai colocando obstáculos, Ele vai colocando dificuldades. Eu vou buscando mais a Deus, eu vou aprendendo a obedecer, eu vou aprendendo a não culpar mais a Deus, eu vou aprendendo a ter um procedimento de fé. E quanto mais fé, mais eu vou vivendo o sobrenatural do Senhor sobre a minha vida. E é desta maneira que o Senhor está fazendo sobre a minha vida e a tua vida, estabelecendo a fé para que o nome dele seja glorificado. E desta maneira, nós, de uma forma muito rápida, leiam, a partir do capítulo 12, vai até o 13, 14, 15, 16, enfim, 17, é tudo a história de Abraão, é uma história riquíssima, linda, que mostra o pai da fé para as nossas vidas. É apenas, mais uma vez, um panorama, uma visão rápida para vocês experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor sobre as tuas vidas. Deus os abençoe. Vamos orar para finalizar mais esta aula. Senhor, obrigado por mais esta aula. Nós te damos graças, te bendizemos, te exaltamos. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoa os meus irmãos no entendimento, abre a visão, que sejam todos pais da fé, homens e mulheres cheios de fé, que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus, amém. Deixa eu falar para vocês, semana abençoada, façam as provas, tenham tempo de oração, entrem na oração da madrugada, compartilhe a palavra com mais irmãos, compartilhe os estudos com mais irmãos, preguem para a sua família, preguem para o seu irmão, preguem para o seu vizinho, porque muitos estão morrendo sem Jesus, e a esperança do Senhor é na vida de cada um de vocês. A palavra diz em Provérbios que aquele que ganha almas é sábio. Deus os abençoe, um beijo no coração de vocês todos, fiquem na paz do Senhor Jesus, amém.